Bom dia a você que nos acompanha na Rádio Amarantina FM. Eu sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Amarante, localizada na Avenida Deputado Larroque, número 1080. E nesse dia estaremos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, conforme ele nos é apresentado no Salmo de número 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. Este é um salmo de Davi, que inicia dizendo assim: No Senhor me refugio, como dizes, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Amém. Aqui o salmista Davi, ele está exercendo a sua fé no Senhor através desse cântico, através desta oração, e ele inicia dizendo que o seu refúgio está em Deus. O seu refúgio não está em si mesmo, o seu refúgio não está em algo em que a sua própria sabedoria elaborou, mas está no Deus Todo-Poderoso, o único que nos pode livrar nas horas de tribulação, quando o mal chega à nossa casa. O Senhor é o nosso refúgio, e aqui ele está apresentando o contraponto daqueles que se levantam contra eles, dizendo: foge como um pássaro para o teu monte. Aqueles que olham para ele e dizem que, assim se expressando, ele não tem um refúgio verdadeiro, que ele não pode encontrar em Deus a segurança ao qual ele procura. No verso 2 ele diz: pois, eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Aqueles que, como instrumentos de Satanás, eles buscam agir dessa forma. Eles buscam agir nas ocultas, com covardia. No verso 4 ele diz: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Aqueles que são contrários à fé, eles buscam destruir os fundamentos da fé. Eles buscam apresentar argumentos que vão contra aquilo que nos é comunicado pela palavra de Deus. O fundamento da verdade, de que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é absoluta, ela é a verdade. Este é um dos fundamentos em que os homens ímpios deste mundo, desde todos os tempos, eles querem destruir o fundamento da palavra de Deus, do Deus que fala e do Deus que se comunica conosco por meio da sua palavra revelada. E destruindo esse fundamento, eles buscam destruir a fé, buscam abalar o coração daqueles que se refugiam em Deus, daqueles que dizem que o seu refúgio está no Senhor. Por isso o salmista diz: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Os ímpios tentam destruir os fundamentos daqueles que estão fundamentados do Senhor, mas eles não podem fazer isso. No verso 4 está escrito: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, às suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor continua majestoso, reinando e preservando a sua igreja, preservando os fundamentos da igreja, preservando a transmissão da sua palavra ao longo das gerações, preservando o coração daqueles que se refugiam nele. Ainda que os homens se levantem buscando destruir os fundamentos, os homens maus desse mundo, o Senhor continua preservando aqueles que são seus. O Senhor continua exercendo o seu cuidado paternal. O Senhor continua no seu santo templo, cuidando daqueles que buscam a sua face. No verso 5 diz que o Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma abomina. Deus detesta aqueles que
praticam a violência, os homens maus, aqueles que são contrários à sua vontade, aqueles que são contrários ao caminho da fé, Deus, ele abomina, Deus detesta. É isso que está escrito aqui na sua palavra. Portanto, é dito no verso 6, expressões que são referentes ao juízo de Deus sobre aqueles que amam a violência, aqueles que andam na impiedade, aqueles que detestam a verdade de Deus, que detestam os seus caminhos. É dito que o Senhor fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. É isto que é a porção daqueles que andam no caminho da impiedade, que não temem ao Senhor. O Senhor fará chover sobre eles a sua indignação. Tanto isso pode se revelar em aspectos temporais, quanto se revelará principalmente em aspectos eternos. Aqueles que não se arrependem dos seus pecados, não creem no Evangelho, não creem em Jesus Cristo, são aqueles a quem estão destinados a sofrerem o juízo. Portanto, é necessário que cada um de nós, urgentemente, venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Não crer em Cristo é andar em impiedade. Não crer na palavra de Deus é andar nas veredas da impiedade, no caminho da impiedade. Não dar ouvidos à palavra de Deus que nos chama à sua presença para o adorarmos de modo comunitário, participando do culto que a Ele deve ser prestado, de modo especial no culto do domingo. É andar no caminho da impiedade, negligenciar a convocação que Deus nos faz para adorarmos a Ele de modo comunitário, é desprezar o próprio Deus, é expressar com uma atitude um ateísmo prático. Portanto, é necessário que nos arrependamos dos nossos pecados. É necessário que nós voltemos para Deus com verdadeira fé, porque o Senhor, como está escrito no verso 7, Ele ama o justo, o Senhor, porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. O Senhor ama a justiça e aqueles que são retos, aqueles que andam segundo a vontade de Deus, lhe contemplarão a face. Quem são estes que são retos? São aqueles que andam e vivem pela fé. São aqueles que amam ao Senhor, são aqueles que se refugiam no Senhor, são aqueles que, mesmo os homens, levantando todo tipo de argumento contra a palavra de Deus, o fundamento da verdade, da palavra de Deus, que é o alicerce que sustenta o crente continua dizendo assim: a palavra de Deus é minha única regra de fé e prática. Ela é a verdade. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eles não falaram por elucidação própria, mas foi o próprio Deus que moveu os seus corações, lhe transmitiu a palavra para que eles compartilhassem conosco. E aqui estamos nós nos alimentando da palavra de Deus nesse dia. Ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é inspirada, ela é fonte de vida. A palavra de Deus, ela é suficiente para nos conduzir no caminho da salvação. Que você possa estar alicerçado nos fundamentos da fé, alicerçado na palavra, a palavra de Deus que é o próprio Cristo, que é o Verbo de Deus. Que você possa se voltar para Deus com verdadeira fé e andar no caminho da retidão. Que juntos possamos exercer a nossa fé e a nossa confiança em Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que é o fundamento, a pedra principal da igreja. Da igreja, o fundamento é Cristo. Ele é a rocha que sustenta a igreja. Nele nós confiamos. Ele é o nosso Salvador. Os homens ímpios buscam outro Salvador, outro meio de salvação. Os retos confiam inteiramente no Senhor,
como está escrito, no Senhor me refugio. Nosso refúgio está em Deus, está em Jesus Cristo, está no Deus que a Ele somente pertence a salvação. Que Deus lhe abençoe nesse dia, em nome de Jesus.